Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um coffee break? O tema de hoje é relacionamentos abusivos. Mulheres que não conseguem findar uma relação abusiva, tóxica, por N motivos, N razões, que vão desde a dependência emocional, dependência financeira, adestramento mental, é uma palavra nova que eu até inventei aqui. Mas por que surgiu esse tema? Porque eu assisti hoje, eu passei um bom tempo assistindo alguns relatos no perfil Histórias de Divórcio. É mais ou menos isso. Aí, no caso, separações. Eu vivi um divórcio litigioso e traumático. Eu vivi um luto com jornada tripla, desamparada, endividada, sem rede de apoio. 7 anos depois eu realizo um sonho, criar uma comunidade para ajudar mulheres a passarem pelo divórcio sem tanto sofrimento, com mais lucidez e coragem. É a comunidade Eu Vivi. Eu achei, assim, fantástica essa iniciativa dessa comunidade. O nome que se dá é Comunidade Eu Vivi. E trata justamente daquelas mulheres que conseguiram o divórcio depois de um relacionamento muito conturbado, abusivo, tóxico e em todos os sentidos, no caso, seja um abuso psicológico, um abuso verbal, um abuso físico, agressão física e a exploração em si. Então, assim, foram histórias que eu parei para poder assistir da Mari. Eu não tinha nem advogado, ele já tinha, e ela já conhecia o advogado dele. Da Sinara. Minha irmã, eu tenho uma irmã que na época acho que ela tinha 18 anos. Quando eu comecei a namorar com ele, ela tinha 7 anos. Da Renata. Acabei casando rápido, super rápido, eu acho que fazia um ano que eu tinha conhecido ele. Da Adriana. Sentamos no quintal da casa da irmã dele, eu de frente com a irmã dele, o cunhado dele do lado, e ela me perguntou: Adriana, você tem certeza disso? É difícil, aquela velha história. Se é difícil com ele, pior sem ele. Uma das... Todas elas permeiam sobre a questão do abandono em si. E acho que algumas questões paternais também, né? Em relação... dessa relação dessa mulher com seu pai, no caso. Né? Acho que pode-se dizer, desde a infância em si, que de certa forma pode ter corroborado para, como se diz, o seu adestramento na fase adulta. Porque muitas das vezes nós mulheres, a sociedade em si, ela quer nos criar, quer nos colocar um cabresto, pode-se dizer. E muitas das vezes aquela mulher que se empodera, aquela mulher que descobre o seu valor, aquela mulher que ousa levantar sua voz, fazer diferente das demais, essa mulher ela é muito apontada, né? Muitas vezes é até colocada como a ovelha negra da família. Mas antes de ser ovelha negra do que ser ovelha pro abate, no caso, pode-se dizer, né? Ou seja, sofrer abusos, sofrer agressões, sejam as mais variadas, né? Isso não exime, no caso, nós, mulheres, às vezes, de porventura, se a gente não trabalhar muito nosso amor próprio, autoestima, independência em todos os sentidos, seja a independência, no caso, financeira primordial, porque quer queira, quer não, a gente vive no sistema capitalista, sistema econômico capitalista, e que tudo gira em torno do capital em si. E se essa mulher ainda tem filhos, aí complica mais ainda, né? Porque aí vai envolver outros assuntos bem um pouco mais complexos, no caso, se for uma pessoa complicada, talvez pode dificultar na questão de guarda, no divórcio, por exemplo. Então, assim, N situações às vezes corroboram para que essa mulher ela permaneça num ambiente tóxico, num ambiente em que realmente não a leva para frente.
né? E como que corta esse ciclo, como que corta esse vínculo quando essa mulher se levanta e decide que não vai mais apanhar, e decide que não vai mais sofrer abusos, que não vai mais aceitar ser ludibriada, ser enganada. Teve o caso a primeira que eu assisti foi da Adriana. A Adriana, ela desde pequena já sofreu com abandono, né? Ela foi adotada por uma família que prometeu um lar, mas entregou um ambiente de terror, pode-se dizer. Porque ela, aos 14 anos, ela pode-se dizer que foi obrigada a sair da escola e ir trabalhar como babá das netas dessa mulher que a adotou. Morar no quartinho ali dos fundos, que com o namoradinho que ela tinha, ela poderia, no caso, mudar de vida, melhorar a vida. Mas o que acontece foi o contrário. Em resumo, sofreu muito mesmo. E teve as questões da relação com a sogra, porque ela fugiu de casa, dessa casa de onde ela foi adotada, para poder morar com esse namoradinho, né, que porventura se tornou o pai das 2 filhas dela. E de imediato ela foi morar na casa dessa amiga, mas ela era sempre sonhadora e muito lutadora, guerreira, né? Foi fazer faxina, foi fazer várias coisas para poder se manter e tal. Até que teve um dado momento que ela descobriu a primeira gestação. Aí foi quando ela foi morar na casa da sogra. Lá, ela realmente não tinha voz ativa, né? Aí já vem daquela coisa do adestramento, né? Da mulher ter que ouvir o que o homem fala, fazer o que o homem manda, né? E sem falar do abandono também familiar, né? Falar o que for, mas a educação, o ensino, ele transforma vidas. Sentamos no quintal da casa da irmã dele, eu de frente com a irmã dele, o cunhado dele do lado, e ela me perguntou, Adriana, você tem certeza disso? É difícil, aquela velha história. Se é difícil com ele, pior sem ele. Assim, eu teria que aceitar, porque muitas vezes elas me chamavam de vagabunda porque eu não separava dele. Aí quando eu quis me separar, eu era vagabunda também. E daí, aí eu falei pra ela, não quero mais isso, só vou ficar na casa, eu me viro. E aí foi um dia que eu falei, não, ele me deu uma pesada. Aquela noite eu tive que passar dormindo debaixo da cama da irmã dele, na casa dela, porque ele ficou lá também na casa dela, e eu não tinha sossego. E daí eu continuei com as minhas faxinas, voltei para a casa que a gente tinha alugado, fiquei na casa, aí ele falou assim para mim, vou te deixar na casa, e tudo que você precisar para as meninas eu te ajudo, mas para você eu não dou nada. Eu falei, não precisa, para mim somente para elas. Mas ele não cumpriu com o que ele falou nunca. Aí eu continuei na casa, conversei com a dona da casa, expliquei que eu tinha me separado, e que eu ia pagar o aluguel, que eu ia continuar ali. Era uma senhora de idade que me apoiava muito. Só que eu não tinha sossego, porque quando eu chegava no serviço eu já tinha medo. Eu chegava uns 3 pontos antes de chegar na minha casa, eu já começava a tremer, eu tinha medo, eu tinha pavor, porque à noite ele pulava o muro da casa, ele me ameaçava, ele me chamava de vagabunda, dizia que eu tava com outro homem lá dentro, que ele ia me matar, que se eu não voltasse com ele eu ia ficar com a boca cheia de formiga na sarjeta, que eu ia morrer. E foi assim por um bom tempo. E daí começou a faltar as coisas, porque quando eu me separei dele eu perdi todas as faxinas. Do nada eu fiquei sem faxinas, mas aí continuei na casa. Até que um dia, essa senhora, a nossa casa era separada apenas com uma cerquinha de madeira. Eu não sei se ela percebeu, porque eu comprava as coisas no barzinho dela, aí falei que eu não ia comprar mais, porque eu estava desempregada, não tinha como pagar. E ela falava, não, pode vir aqui, que a gente te ajuda. Mas eu sempre tive medo de pedir muitas coisas para as pessoas, que era assim, no bairro todo mundo ia a favor a ele. E não tinha ninguém para me apoiar. Então eu me via num mundo que não era meu, numa situação que eu não ia ter nenhum recurso. Mas tinha as pessoas boas ali que acabaram me ajudando. E aí eu pegava dinheiro emprestado às vezes, para pegar o ônibus. Aí eu saía 6 e pouco da manhã, voltava 2, 3 horas da tarde, parava nos lugares para beber água, para matar sede, porque eu estava atrás de trabalho, não tinha como comer. Se eu comesse alguma coisa, não tinha como voltar para casa. Aí tinha uma vizinha que ficava com elas para eu poder arrumar um trabalho, ir atrás de trabalho. E aí até que um dia eu vi na cerquinha da minha casa uma sacolinha com pão e leite. E aí eu até falei com essa senhora, dona Antônia. Falei, dona Antônia, nossa, que bom. Uma das meninas que resolveu me ajudar, deixou pão e leite aqui, né? E aí ela não falou que era ela também. Aí eu fiquei feliz, falei, pelo menos isso, porque eu não queria, mesmo que se ele trabalhasse, que ele me ajudasse pelo menos na alimentação delas. Porque ali eu dormia muitas noites com elas, sem comer, com as 2. E atrás da minha casa tinha um pé de hortelã. E aí, para enganar a fome delas, eu pegava o hortelã, espremia na água e falava para elas tomar aquilo ali que ia passar a fome. Muitas vezes elas estavam com febre, não tinha ninguém para dar um remédio. Uma única vez que eu saí com uma vizinha, que eu não pedia nada para ninguém.
Fui pedir pra ela se ela tinha uma madeira de leite pra eu dividir com as duas, que a mais nova tava com febre. Foi o tempo de eu pegar o leite e voltar, era de frente à casa. Quando eu voltei, ele tinha entrado dentro de casa, tava lá com o cunhado dele, me chamando de vagabunda, que eu tinha saído atrás de macho, que ele ia tomar minhas filhas de mim, que eu tinha abandonado elas, sendo que eu só tinha ido ali. Nesse dia ele me bateu, que eu tenho até hoje uma cicatriz na orelha, que aí ele ergueu minha roupa na frente do cunhado dele, que eu usava uma saiona comprida no pé. Pode ver que essa vagabunda até sem calcinha, tava por aí abandonou minhas filhas aqui. E naquela noite eu passei ali com as minhas filhas, toda machucada, sem ninguém para apoiar, toda ferida. Aí no outro dia eu levantei, tomei meu banho, fui trabalhar, que aí eu já tinha arrumado um trabalho. E aí eu continuei cuidando delas, só que ele nunca me dava sossego. E até que um dia eu falei pra ele que eu já não aguentava mais ver elas. Falei que tava com fome, eu não tinha mais o que inventar. E às vezes tinha alguma casa que dava pra mim ir no horário do almoço, pelo menos pra disfarçar, pra dar um prato de comida pra elas. Mas não dava pra ir todo dia. Aí eu falei assim pra ele, por favor, leva as meninas da sua mãe, dá um prato de comida pra elas pra mim. Aí ele falou assim pra mim que ele só me daria, só levaria se eu deitasse com ele, até me levaria no mercado. Aí eu falei que não. Ele não quis me ajudar. Ele falou que pra me ajudar o alimento das minhas filhas eu teria que deitar com ele. E eu falei que não. E nisso ele veio querer me bater, aonde eu morava na rua da casa da minha madrinha de batismo. Eu pegava minha filha mais nova no colo e ia sair arrastando a outra. Eu corria pra lá pra ele não me bater mais. E assim eu fui levando, até que eu arrumei um trabalho. Aí comecei a trabalhar, imaginei, agora vai melhorar. Aí eu trabalhando, com uma semana trabalhando, a minha mais nova pegou catapora, a mais velha pegou 5 bolinhas, mas a mais nova, a dela virou varicela. Que pra tirar a roupa dela eu tinha que pôr ela com roupa e tudo na água, que virou aquelas bolinhas com pus inflamado. E nisso eu não tinha nem o que dar pra elas comerem. Eu não tinha comida, não tinha remédio, não tinha nada. E lá na época a gente pegava de uma cidade pra outra, ali de Sumaré pra Paulínia, a gente pegava carona com os caminhoneiros. Muitas vezes eu fazia isso, que era um hospital muito bom de Paulínia, e na época dava pra confiar nos caminhoneiros. Eu pegava e levava ela lá no hospital de lá, passava, teve uma vez que eu fui, eu voltei com ela, e uma receita cheia de medicação. Eu sentei e não sabia o que fazer. Foi a única vez que eu pedi pra madrinha delas me ajudar com a medicação, porque eu não tinha como comprar. Porque eu tinha começado a trabalhar aqueles dias, e eu comecei a trabalhar numa semana, na mesma semana eu já peguei um dinheiro adiantado. Porque eu precisava quitar o aluguel, eu já estava vários meses devendo aluguel, e essa minha patroa confiou e adiantou o dinheiro do aluguel para poder. Porque na época o salário que eu ganhava era o salário mínimo. O salário mínimo eu conseguia pagar o aluguel e pagar para olhar elas. Não sobrava para comer. Porque nessa época a gente não pagava conta de água, só pagava conta de luz, que era poço, né? E assim eu fui levando até que no sábado eu arrumei uma faxina e fui completando a nossa renda para poder dar o alimento para as minhas filhas.